Olá pessoal, Paulo Costa, esse é o canal Carro e Técnica. Se você está vindo a primeira vez, nós estamos produzindo a nossa série Parâmetros, onde a cada vídeo nós exploramos um parâmetro diferente do sistema de gerenciamento do motor, ou também, como muitos chamam ainda, sistema de injeção eletrônica. Para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Você se inscreveu recentemente, nós estamos tendo muitos inscritos no nosso canal. Nós agradecemos. Ao final do vídeo, se você gostar, clique no joinha, ok? E compartilhe se for possível. Na nossa série Parâmetros, nós vamos ver hoje o sensor de temperatura do ar, ou também conhecido como IAT ou ACT. O sensor de temperatura do ar ele é muito importante para que a unidade de comando, juntamente com a informação da pressão do coletor, através do sensor MAP, e através da rotação do motor para os veículos que trabalham com o MAP como medidor de carga, ele possa fazer um ajuste fino da medição do ar que está sendo admitido pelo motor, a massa de ar, da quantidade de ar que está sendo admitida pelo motor, uma vez que nos sistemas com sensor MAP ele faz a leitura, a unidade de comando do motor, ela faz a leitura da massa de ar admitida de forma indireta. Então ela vai usar a informação da temperatura do ar, assim também como a posição da borboleta nos veículos mais antigos, e nos veículos mais modernos a posição do pedal do acelerador, velocidade de aceleração, posição do acelerador, em marcha lenta, cargas parciais, plena carga. Então o sensor de temperatura do ar vai ser bastante importante. Em alguns sistemas, inclusive, ele chega, quando ele está com problema, é possível que o veículo fique encharcado, com dificuldade de partida, Então é necessário, assim como os outros parâmetros, o sensor de temperatura do ar é muito importante dar atenção a esse sensor. Okay? Como nós podemos ver aqui na tela do nosso raster, o raster no seu resumo de diagnóstico, logo quando ele liga, ele mostra a condição da memória de avarias e mostra também alguns parâmetros. Normalmente, como vocês podem ver, tensão de alimentação, rotação do motor, ok? E pressão do coletor. Então vamos abrir a seção de leituras, onde nós podemos ver diversos parâmetros. Nós vamos selecionar a temperatura do líquido de arrefecimento para fazer uma comparação e a temperatura do ar. Nós vamos também selecionar os parâmetros relacionados ao eletroventilador de primeira e segunda velocidade. Depois nós vamos, no modo parcial, focar apenas nesses dois parâmetros para que nós possamos fazer uma leitura mais precisa. Como vocês podem ver, vamos dar um zoom aí. Nós temos esse recurso no raster, onde fica muito melhor para fazer uma avaliação, certo? Uma pequena pausa, ao contrário do que muitos defendem, pessoalmente eu prefiro o scanner que me dê um parâmetro máximo e mínimo do componente. Eu posso confiar totalmente e cegamente nesse parâmetro? Não, mas pelo menos já me dá um ponto máximo e mínimo que aquele sensor pode trabalhar. No caso do raster, nós temos a separação, a identificação pelo código de cores. Então nós temos o verde para a condição normal e nós temos o amarelo para uma condição fora de faixa. Nós vamos ver num parâmetro de um outro sistema como esse recurso ele pode ajudar. Então nós temos a temperatura do líquido de arrefecimento 37 graus, temperatura do ar 31 graus. Vocês vão ver que a partir do momento que o motor começa a aquecer, a temperatura do líquido de arrefecimento ela já começa a subir bem mais rápido, e a temperatura do ar ela tem vamos assim, um deslocamento mais lento da temperatura. Então vamos lá, vou soltar aqui dar o play. Esse veículo ele vai estar em deslocamento e vocês vão poder ver o aquecimento o deslocamento, a subida de temperatura da temperatura do líquido de arrefecimento, a relação com
a temperatura do ar. Veja que a temperatura já começou a se deslocar e a temperatura do ar ela continua dentro da mesma forma com que o momento que o motor estava ainda desligado. Eu quero chamar a atenção para que sempre que o motor está frio, a temperatura da água, quando não é igual à temperatura do ar, é muito próxima, certo? Muito próxima as duas temperaturas, do ar e da água. Quando eu tenho uma temperatura que ela difere muito com o motor frio, então a gente já tem que prestar atenção, porque pode ser que exista um problema ou na temperatura da água ou na temperatura do ar. Ok? Então, a partir do momento que a gente evolui com o diagnóstico, começa a botar o motor para funcionar, a gente vai fazendo essa avaliação, vendo essa relação entre a subida da temperatura da água e a temperatura do ar. Nós vamos agora adiantar o vídeo até uma temperatura mais alta, certo? Para que vocês possam ver quando o motor chegou à temperatura operacional, na faixa dos 97 graus, como estava a temperatura do ar, certo? Vocês vão ver que a relação é praticamente que é a 50% do valor da temperatura do líquido de arrefecimento. Certo? Alguns veículos, nesse caso nós estávamos num trânsito muito intenso, certo? Mas o que vai acontecer quando você acelerar em acelerações, digamos, com acelerações mais bruscas, onde a abertura da borboleta ela é bastante, ou é total, ou é bastante, um deslocamento, uma angulação muito alta, próximo à aceleração máxima, a temperatura do ar ela tende a baixar, porque como eu tenho um volume de ar entrando para o motor, então logicamente um volume de ar maior, logicamente a temperatura do ar ela vai tender a baixar. Mas vamos ver agora como é que ela vai estar a temperatura operacional. Nós já estamos vendo aí que o motor está com 56 graus, a temperatura do ar ainda não mudou de quando ela estava com o motor ainda parado ainda. Então vamos dar uma adiantada para ver como é que vai ficar a temperatura do ar. 91 graus, nós temos 43 graus da temperatura do ar, 91 graus do líquido de arrefecimento. 97 e 44 graus. Veja que os eletroventiladores estão desativados. 98 graus. Da velocidade baixa foi ativado. Agora vamos ver como vai ser o comportamento da temperatura da água, mas o nosso foco aqui é a temperatura do ar. 45 graus, a temperatura já começa a baixar, né? Está trabalhando, o carro tem válvula termostática, o motor está todo funcionando em perfeitas condições. Nós temos ali, chegamos a 94 graus, o relé foi desativado, consequentemente o eletroventilador parou de funcionar, é isso? O objetivo já foi atingido, a temperatura da água baixou e nós temos ali a temperatura do ar em 46, 47 graus. Veja só, quando o eletro for ativado novamente, 94, 95 da água, eu tenho 49 graus de temperatura do ar. 98 graus novamente, um relógio ativado, novamente o ventilador de velocidade baixa, nós temos 50 graus de temperatura do ar. Então, o líquido de arrefecimento vai começar a baixar de novo a temperatura. Nós temos um controle do líquido de arrefecimento funcionando em perfeitas condições. Mas a nossa temperatura do ar ela estabilizou aí na faixa dos 50 graus. Então veja bem, nós tínhamos uma diferença muito pequena, como eu já falei inicialmente, esse motor não estava totalmente frio, então nós temos 37 contra 31 graus, agora nós temos o motor trabalhando dentro da sua faixa operacional e nós temos aí 51 graus. Agora nós vamos ver quando um veículo está funcionando, quando o sistema, né, tem um sensor de temperatura com o motor, com o funcionamento do sensor de temperatura, do ACT,
ou ia ter um funcionamento irregular. Vamos ver esse outro sistema. Nesse caso aqui, nós temos o Clio 1.016 válvulas High Flex. Nós vamos agora para um C3 2015, ok? 1.5.